Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que esteja tudo bem, amém. Deus é bom, exaltado seja o seu nome. Chegamos a Gênesis capítulo 36. Aqui Moisés vai fazer uma pausa no relato bíblico, né, e vai trazer mais uma contextualização, falando a respeito dos descendentes de Esaú, amém? Então, ele vai trazer aqui essa, vamos dizer assim, essa descrição desses descendentes para que a gente possa entender esses povos. Vai falar sobre os descendentes de Seir também e vai falar sobre os reis e príncipes de Edom, que é Esaú, né? Como diz aqui o versículo 1, olha. Gênesis capítulo 36. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Amém? Então nós precisamos entender que quando ele fala de Esaú, ele está falando de Edom. Edom significa vermelho, porque Esaú era ruivo, né? Há quem diga também que é porque aquela terra ali, chamada de Reino de Edom, né? No sul ali da Palestina, na Transjordânia, é uma terra muito de arenito vermelho, né? Rochosa. Então é interessante. O interlúdio prepara o caminho para a seção final do livro de Gênesis. Este serve como indicador dos descendentes de Esaú e Jacó e suas respectivas nações. Alguns destes nomes figuram em outros textos das Escrituras, e muitos deles se acham presentes no livro de Jó. Os descendentes de Anak vieram a tornar-se inimigos ferrenhos de Israel durante muitas gerações, até que foram finalmente derrotados por Saul e Davi. Então aqui nós vamos ver, né, um contexto geral, esses descendentes de Esaú, que é Edom. Então vão se tornar, mesmo sendo parentes, mas inimigos ferrenhos, né, do povo de Deus, dos descendentes de Jacó. Porque logo na sequência nós vamos ver, falando sobre a família de Jacó e se dirigindo ao seu filho José, que vai ter, vamos dizer assim, uma primazia agora do capítulo 37 até o finalzinho do livro de Gênesis, né? Complementando assim a história dos patriarcas e também da criação. Então nós estamos chegando agora para o finalzinho do livro de Gênesis, né? Está faltando aproximadamente 14 capítulos e é muito importante que você tenha essa compreensão deste livro da criação. Amém? E eu creio que essa leitura, esses vídeos, têm sido para mim maravilhoso, acredito também que para você também. Amém? Então aqui ele vai falar especificamente, né, sobre os familiares de Esaú. Diz que Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, Basamate, filha de Ismael, filha de Nabaiote. A Ada de Esaú lhe nasceu Elifaz, a Basamate lhe nasceu Reuel, e a Lobimama nasceu Jeus, Jalão e Corá. São estes os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Levou Esaú suas mulheres e seus filhos e suas filhas, e todas as pessoas da sua casa e seu rebanho, e todo o seu gado, e toda a propriedade, tudo que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão, porque os bens deles eram muitos, para habitarem juntos. E a terra das suas peregrinações não podia sustentar, por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Então vai falar sobre a descendência de Esaú. Amém? Logo mais na frente, no versículo 20, vai dizer: são estes os filhos de Seir, Oreu, moradores da terra, Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Essé e Dissã. São estes os príncipes dos Orreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Filhos de Lotã são Onre e Omã. A irmã de Lotã é Tímina. São estes os filhos de Sobal: Alvã, Maanate, Ebal, Sefo, Onã. São estes os filhos de Zibeão: Ainá e Aná.
Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Olha que coisa interessante, né? Então eles ainda estavam descobrindo a terra. Este, ao apacentar no deserto os rebanhos de seu pai, descobriu as fontes termais, que ninguém sabia ainda. Interessante, um grupo de beduínos, cuidando também das ovelhas, descobriram ali perto do Mar Morto, nas cavernas, né? Pergaminhos do Mar Morto, agora bem próximo, ali na década de 40, 1940, 48. Eles descobriram aqueles pergaminhos que são chamados os pergaminhos do Mar Morto. Eles estavam apacentando naquelas cavernas, chamadas cavernas de Qumran, né? E ele viu que tinha algo que brilhava lá dentro, pensando que era um tesouro. Quando desceu, eram vasos, e dentro desses vasos tinham escritos, manuscritos, que eram um verdadeiro tesouro, trazendo a veracidade, comprovando, vamos dizer assim, a autenticidade da Bíblia, da Palavra de Deus, de livros do Antigo Testamento, e foi um achado arqueológico realmente diferenciado, né? Esse Aná, ele achou as fontes termais, e naquela época, naquela região, que era uma região que não tinha muita chuva, eles dependiam muito do comércio e usavam um pouco da agricultura. Foi um grande achado também, amém? Ele vai falar também aqui sobre os reis e os príncipes de Edom, a partir do versículo 31, e no versículo 43, né, ele vai dizer: o príncipe Magdiel e o príncipe Irã, são estes os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Esaú e seu clã substituíram os Oreus, os habitantes originais de Seir. A narrativa do povo de Jacó havia sido revelada a Abraão. Portanto, isto é parte da soberania de Deus, que opera através dos irmãos de José. Então é muito interessante nós observarmos isso aqui, amém? Porque nós vamos agora no capítulo 37, que nós vamos comentar amanhã, falar a respeito de Jacó, das suas peregrinações na terra de Canaã, amém? E nós vamos agora fazer uma transição da história de Jacó para a história de um dos seus filhos, chamado José. E essa história é muito interessante, porque vai se revelar que, dentre os filhos de Jacó, um homem temente a Deus e um homem para quem Deus revelou seus planos através dos sonhos. Amém? Você já teve sonhos? Estava dormindo e, ao acordar, percebeu que aquele sonho era mais do que uma quantidade superior de pizza que você comeu na noite anterior, mas era algo que tinha uma revelação divina a respeito da sua vida, ou a respeito da vida de alguém, um conserto a respeito de coisas do passado, ou revelações a respeito do futuro. Então é muito importante nós entendermos isso. Deus também usa os sonhos para falar através de nós. É bem verdade que nós não devemos pedir para que Deus fale através de nós nos sonhos, mas se Ele desejar, amém, que Ele possa fazer assim. Porém, nosso Deus não é Deus de confusão, amém? Ele revela a sua vontade pela palavra de Deus, mediante a revelação do Espírito Santo. Se após o sonho não vem uma revelação, não vem um entendimento, é melhor você deixar aquilo guardado, aquilo num instante, amém? Para possível consulta posterior, ou simplesmente esquecer. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus e não por sonhos e revelações, amém? E o Espírito de Deus sempre vai estar em linha com a palavra de Deus. Então, neste capítulo, nós vamos ter aqui um prelúdio, ou seja, uma pausa, para situar, né, esses reis, esses povos, porque eles vão ser muito importantes na construção da história de Israel, amém? Então é interessante isso aqui, porque nós vamos ver, né, o rei de Edom se recusou, o povo de Israel, de passar no Êxodo, lá em Números capítulo 20, versículos de 14 a 21, amém? Quando Josué fez a distribuição do território da terra prometida entre as tribos de Israel, a terra dos Edomitas não foi invadida, né? Josué 15,
1 e 21. Séculos mais tarde, durante suas campanhas militares, Saul chegou a lutar contra os edomitas, em 1 Samuel 14, 47. Mas também durante o próprio Saul tinha um edomita entre os seus servos. 1 Samuel 21, 7. Durante o reinado do rei Davi, os edomitas foram subjugados por Israel, em 2 Samuel 8, 13 e 14. Então é interessante que nós vemos, né, nós observarmos que esse é um povo que vai estar sempre sendo, vamos dizer assim, espinhas, né, como espinhos nas costas dos judeus, né, serão inimigos. No tempo do rei Amazias, o rei Amazias suprimiu uma revolta de Edom, matou milhares de edomitas em 2 Reis 14, 7, 2 Crônicas 25, 11 e 12. Os edomitas então ficaram enfraquecidos durante muitos anos, até que no reinado de Acais, eles aproveitaram de uma situação militar delicada dos judeus e conseguiram invadir Judá e levar até alguns prisioneiros. 2 Crônicas 28, 17. Vocês estão vendo a importância desses povos? Então, que Deus abençoe, que você possa ter um dia maravilhoso na presença do Senhor. Amém? Hoje à noite nós temos o nosso culto doméstico e eu quero convidar você e sua família a nos acompanhar através das redes sociais, tanto no Facebook como no nosso YouTube. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Um grande abraço e até amanhã.